Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo a primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, obrigado. Verso 6 até o verso 8, que diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, na exposição anterior, nós falamos sobre o povo escolhido como pedras vivas, ou como pedras que vivem, tendo por base o verso de número 5, do capítulo de número 2, onde nós aprendemos que como pedras vivas, estamos sendo edificados em uma casa espiritual, com a finalidade de sermos sacerdócio santo e de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Foi isso que nós aprendemos no nosso último encontro com essa missiva, a última exposição que fizemos nessa carta. E hoje, queridos, nós dando continuidade à exposição, nós iremos voltar a falar sobre Cristo como pedra. Jesus, a pedra viva. Tendo por base agora os versos 6 até o verso de número 8. Considerando que o versículo 5, ele é um parêntese entre o 4 e o 6. Porque Pedro ele começa falando no 4 dizendo o seguinte: à medida que se aproximam dele, que se aproximam de Jesus, a pedra viva. E ele faz uma observação: rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus. E aí ele abre um parêntese. Ele está falando de Jesus, essa pedra viva, essa pedra que vive. E aí, quando chega no verso 5, ele abre um parêntese e começa a falar sobre nós, sobre a igreja. E aí ele vai falar: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí ele volta, ele retoma o assunto de novo, falando dessa analogia da pedra, mas agora ele volta para Cristo, ele volta-se para Jesus. Por isso que nós consideramos que o verso 5 é um parêntese entre o verso 4 e o verso 6, na linha de argumentação de Pedro. Ele retoma então o tema sobre Jesus como a pedra eleita e preciosa a partir do verso 6, que é os versículos que nós fizemos menção nessa oportunidade. O interessante é que o conectivo, o verso 6 começa com esse conectivo, dizendo: pois assim é dito na Escritura. Esse conectivo aqui, queridos, faz a ligação desse versículo de número 6, não com o verso 5, mas propriamente com o versículo de número 4, no qual Pedro está se referindo a Jesus como uma pedra eleita e preciosa diante de Deus. Nós vimos e já aprendemos aqui nos nossos encontros anteriores que Pedro ele está utilizando algumas analogias, algumas metáforas aqui para ensinar os irmãos que estavam vivendo na dispersão, que estavam enfrentando vários problemas, para que eles estivessem firmes no Senhor. Ele primeiro utilizou, a metáfora, a alegoria ali do bebê recém-nascido, do leite,
Mas agora ele vai falar de pedra, e ele se refere a Cristo, como também a igreja. E aqui nós vamos dar continuidade nessa apresentação que Pedro faz de Cristo Jesus. Como é que ele apresenta Cristo? Como ele continua apresentando o Senhor nesses versículos que se seguem? Podemos considerar que ele continua fazendo essa afirmação, apresentando primeiro, que ele pontua aqui: Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. E ele utiliza as Escrituras para fazer essa afirmação. Olha o que diz o verso 6. Pois assim, ele está fazendo aqui a conjunção, né? Está fazendo a ligação com o verso 4, que Jesus é a pedra que vive. Ele está dizendo, pois assim é dito na Escritura. Ele cita a Escritura. E ao citar a Escritura, essa afirmação, pois isso está na Escritura, é uma fórmula introdutória de citação. Ele está introduzindo o assunto, ele vai falar sobre o que essa pedra é, a importância dessa pedra, o que ela pode causar de bom e de ruim na vida das pessoas, dos homens. E o conceito de Pedro sobre a construção de uma casa espiritual edificada sobre a pedra angular que é Jesus Cristo, é validado no versículo 6, com a citação da profecia feita por Isaías, acerca dessa pedra eleita colocada em Sião. Isaías capítulo 28, verso 16. Onde no contexto de Isaías, o povo de Deus, o povo de Israel, deixaram de confiar em Cristo, deixaram de confiar melhor em Deus, para ser o Salvador deles. E eles fizeram uma aliança com os egípcios, querendo se livrar daquele juízo que o próprio Deus estava trazendo sobre eles. E não se arrependeram dos seus pecados. E aí Deus levanta Isaías e diz o seguinte, falando sobre essa pedra: eis que é posta em Sião uma pedra angular, preciosa. Pedro então vai citar as Escrituras, agora trazendo e contextualizando para a realidade dos irmãos da igreja, das 5 províncias romanas, porque eles estavam vivendo situações difíceis, para encorajá-los. Então ele apresenta a Cristo como a pedra angular. E ele cita então a profecia, ele cita as Escrituras. É por isso que o verso 6 diz, pois assim é dito na Escritura. Pedro entende, queridos, que o Espírito de Cristo, que revelou a Isaías, o encorajamento, não apenas para os leitores de Isaías, mas para os seus leitores, a qual ele estava endereçando a carta. Tanto o sofrimento quanto as glórias de Cristo que se sucederiam, do verso 10 ao verso 12 do capítulo 1. Que ele vai falar, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigar e examinaram. E então ele está fazendo essa correlação. Olha, os profetas falaram de Cristo, agora ele cita a profecia de Isaías. Pois assim, ou pois isso está na Escritura. E ele cita, falando do sofrimento, as glórias de Cristo, que ia suceder, independente do sentido que poderiam ter tido para a geração do profeta Isaías. Por essa causa, Pedro, ele apresenta as palavras de Isaías como confirmação daquilo que seus leitores estavam agora vivenciando como crentes em Cristo Jesus. Quando Deus anunciou, por meio de Isaías, que assentaria uma pedra angular como firme fundamento em Sião, ele estava anunciando o projeto de construção da qual Pedro fala no verso 5. Olha, tem uma pedra, que é a pedra que fundamenta todas as coisas. E aí no verso 5 ele diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós sabemos que toda casa precisa de um bom fundamento. Não se pode construir uma casa sem um fundamento sólido, firme. E Pedro apresenta, está escrito na Escritura,
Eis que põe em Sião uma pedra angular. Quando ele usa essa expressão, ele está querendo dizer, ele está apresentando, ele está anunciando o projeto de construção, da qual eu e você, da qual aqueles irmãos, da qual a igreja, da qual todos os eleitos em Cristo Jesus para a salvação estão sendo edificados. Sobre qual é esse fundamento? Cristo Jesus. Pedro anuncia que Jesus Cristo é a pedra angular viva desse projeto. Jesus, a pedra angular, ele afirma, citando as Escrituras, e porque Cristo, ou por ser Cristo essa pedra angular, aquele que confia nela não será envergonhado. Era isso que ele estava dizendo, olha, porque quando Isaías profetizou, lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus vir, Deus estava querendo dizer para o povo, se vocês confiassem em mim, a rocha inabalável, vocês não pereceriam. Vocês não confiaram. Agora Pedro utiliza dessa palavra para encorajar os irmãos que estavam sendo perseguidos e diz o seguinte: aquele que confia nessa pedra angular que Deus põe em Sião, não será envergonhado. Ele diz: eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem nela crer, isto é, crer que ela foi colocada por Deus, e assim colocar nela toda a sua confiança. E confiança aqui para salvação, para cuidado. E ele está dizendo, quem fizer isso, não será envergonhado. Contudo, quem nela crer, não fracassará. Quem espera, quem confia nessa pedra angular, jamais será derrotado. Essa rocha da história, queridos, essa pedra angular de todo o acontecimento da salvação é o ressuscitado, é aquele que a morte não conseguiu tragar, é aquele que a sepultura não conseguiu segurá-lo, é aquele que vive e que reina para todo sempre, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor dessa igreja. Quem nele confia, significa que está alicerçado nele. Quem nele confia significa que está firmado, fundamentado nele. Na língua original do hebraico, as palavras crer e fundamentar partilham da mesma raiz. E nisso se evidencia que crer não acontece apenas com o pensamento, mas com toda a vida. Se de fato eu creio, não é uma crença abstrata, utópica, mas é uma crença que vai ter evidências, que vai ser exteriorizada. Por estar em jogo a existência temporal e eterna, é tão importante a promessa. Nós estamos aqui ainda, mas nós esperamos algo que transcende essa questão geográfica e física. Quem está fundamentado sobre a pedra angular colocada por Deus, quem confia, ou quem se confia a Ele, quem se entrega a Ele, não fracassará. Isso é tão maravilhoso, porque Ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ênfase aqui, queridos, também é escatológica, porque não é só nesse tempo em que nós estamos caminhando, não era só naquele tempo que esses irmãos estavam caminhando, mas também aponta para o futuro,
Então a ênfase aqui também ela é escatológica, quer dizer, não será desapontado nenhum que se firmar, que se entregar a Cristo, não será desapontado no dia do juízo, quando todas as coisas ficarem patentes, assim como elas realmente são. O que é falso, falso. O que é autêntico, autêntico. E eu espero estar ministrando para um monte de pedras vivas, que de fato estão se fundamentados na pedra angular. Cristo é a pedra angular. Aquele que confia nela não será envergonhado. E aí ele continua dizendo, para os que creem, essa pedra, ela é muito preciosa. Ela é preciosa. Ele está dizendo, portanto, para vocês, verso 7, os que creem, portanto, para vocês os que creem, vocês que confiam, vocês que se doaram, vocês que se entregaram, que se confiaram a essa pedra. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. O conectivo, portanto, aqui usado por Pedro, querido, leva-nos à compreensão da mensagem, onde ele oferece uma distinção muito clara, partindo para a conclusão do seu pensamento. Pedro fortalece os leitores com sua carta e os encoraja a depositar a confiança em Cristo. Agora, para vocês que creem, ela é preciosa. E a chave para o versículo 7 está nesta palavra, preciosa. Que na verdade aqui no contexto remete-nos e nos dá a entender o significado de respeito ou honra. Para vocês que creem, esta pedra é muito preciosa. Nós só somos honrados por Deus por causa de Cristo. Por isso que Ele é precioso e precisa ser. Ninguém pode chegar a Deus por si mesmo, por seus próprios méritos. Apenas por Jesus. É por isso que Ele é precioso. Sabe o que a gente faz com coisa preciosa? A gente faz o quê? A gente cuida. A gente guarda. Nós temos maior estima. Ele diz para os que creem, portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. É entender que Ele é a pedra angular. Nós, como pedras vivas, precisamos estar sendo edificados em Cristo. Nós que cremos, jamais seremos envergonhados. E aí, para nós que cremos, esta pedra precisa ser preciosa. Por que precisa ser preciosa? Porque através dessa pedra, nós somos honrados por Deus, por causa de Cristo. Porque para Deus, esta pedra é preciosa. É o que diz o verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, que é rejeitada pelos homens, o contraste, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. É preciosa para Deus. Então para nós também tem que ser preciosa. Eu lembro de uma experiência que talvez nos ensine alguma coisa. Porque o que está sendo precioso para essa crantalhada contemporânea? Será que é essa pedra? Ou são as coisas, os status, as benesses, os meus projetos, a minha família?
pastor, ele foi pregar os ribeirinhos na Amazônia. Ele chega lá, não encontra uma igreja como essa. Encontra uma choupana coberta de folhas de coqueiro, banco sem encosto, chão batido. Ele ficou com vergonha de usar o terno que ele levou. Não era para o ambiente. Começaram a cantar e louvar o Senhor no culto. E chegou um menininho sem camisa e cutucou o pastor. O pastor olhou: pastor, deixa eu cantar. Pastor, vai vestir roupa, menino. E ele saiu, se afastou. E o culto se segue, ele vai de novo do pastor e diz: pastor, deixa eu cantar. Vai vestir roupa, menino. E o culto seguiu. E o menino não se conformou, foi de novo no pastor. E aí disse: pastor, deixa eu cantar. E ele disse assim: eu não falei para você vestir roupa. Ele disse: eu não tenho roupa, pastor. E ele disse: então canta, meu filho. E ele foi para frente da congregação, estufou o peito e ele começou a cantar. Me dá um dó, vê se eu consigo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é. Ele é o tesouro que eu tenho. Ele não tinha camiseta. Talvez não tinha um sapato como eu e você temos. Mas ele estufou o peito e disse: ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado no meu peito. Ele é tudo para mim. Essa pedra precisa ser preciosa na nossa vida. Hoje parece que para muitos não é. Às vezes fala com os lábios, diz: não, Jesus é precioso para mim, I love Jesus. Mas nega com as obras, com as ações. Entre Cristo e o mundo e as coisas, o mundo e as coisas têm prioridade ao invés de Jesus. Como que Ele é precioso? Como que Ele é tudo? Ele é tudo quando nós precisamos, quando nós queremos alguma coisa. Ah, Jesus, me socorre. Escatologicamente dizendo, quem confia nele de fato, quem entrega a vida a Ele, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser vilipendiado. Essa é a promessa que Ele tem feito para os que creem, para os que estão nele, para aqueles que estão arregimentados nele. Mas Ele diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Pedra preciosa tem que estar no coração. Nós temos que amar a Jesus mais do que tudo, do que a nossa vida, o nome, do que tudo. Sabe, queridos, eu tenho me preocupado que os crentes estão parecendo que estão vivendo uma esquizofrenia espiritual, um monte de zumbi que não entendem as coisas, que não conseguem ver as coisas. Minha oração tem sido: Senhor, faz-nos entender, Jesus. Abro mão. E às vezes a gente canta aquela música: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. E a gente está abrindo nada. Não abre nem a mão, quanto mais o coração, quanto mais a mente. Nós só somos honrados diante de Deus por causa de Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. A causa de nós não sermos fulminados é por causa dele, que foi a cruz no nosso lugar.
Se de fato Cristo é a causa da nossa honra, nós por suas vezes devemos honrar e respeitá-lo. Porque muitas das vezes nós queremos o Jesus que multiplica, o Jesus que cura, o Jesus que abençoa, mas nós esquecemos do Senhor da nossa vida, aquele que é dono, aquele que domina, aquele que governa. Cuidado quando a gente fala, não, eu amo, eu sou ele. Aí Jesus mesmo disse uma certa feita, dizendo, esse povo me honra apenas com lábios, mas o seu coração está distante de mim. E não pense que ele agora não está andando aqui. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Apocalipse ele diz, eu ando no meio da minha igreja, e eu tenho na mão os candeeiros de ouro, e eu posso movê-lo. Agora, nesse exato momento, Cristo Jesus, o ressuscitado, a pedra angular, caminha no meio de vocês, no nosso meio. Ele está aqui. E olhando para o coração de cada um de vocês, meu e seu, e vendo se há sinceridade diante daquilo que nós viemos dizer e apresentá-lo nessa noite. Eu posso até não saber o que passa na sua mente, no seu coração, e eu não quero. Mas Ele sabe. Essa palavra é para encorajar, viu? Essa é a palavra para encorajar que Pedro utiliza. E além de apresentar Jesus, ele vai dizendo o seguinte: essa pedra é preciosa, vocês são honrados por causa de Cristo. E Pedro mostra, os crentes dão honra à pedra, enquanto os descrentes a rejeitam. Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, ele diz assim: para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Lembra que eu falei? Pedro vai apresentar essa pedra e dizer o que ela significa e o que ela pode fazer. Ela dá segurança. Aqueles que está firmado e confia e crer não será envergonhado. Somos aceitos e honrados por Deus por causa dela, por isso ela é preciosa. Mas também não é só isso. Tem um outro lado da pedra. E Pedro não deixa de apresentar. Então, além de apresentar Jesus como a pedra angular, ele a apresenta como a pedra rejeitada. Quem rejeitou? Quem rejeitou a pedra? Ele diz assim: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Ela não é apenas a pedra angular, preciosa, mas ela também é a pedra rejeitada. Segundo o texto aqui, quem rejeitou essa pedra foram os construtores. Os construtores a rejeitaram. E no contexto de Pedro, os que rejeitam essa pedra são os descrentes, aqueles que não crerão. Esses foram os que rejeitaram. A figura usada por Pedro é esta: os pedreiros encarregados de levantar uma casa recebem do patrão uma pedra cara, bem firme e sólida, para ser o fundamento da casa. Porém, eles resolvem rejeitá-la e não usam na construção. Os judeus, eles estavam encarregados de construir o reino de Deus, que lhes enviou o fundamento, Jesus Cristo, que foi anunciado pelos profetas. A mensagem
o qual foi veementemente rejeitado por eles. E nisto consistiu o tropeço de Israel e sua consequente queda. Agora, contextualizando para cá, queridos, quem é que rejeita essa pedra? Todos aqueles que não creem. Todos os que não creem na mensagem do Evangelho, na mensagem em que evidencia e lança luz sobre Cristo Jesus, a pedra angular, e não creem, são os que rejeitam essa pedra. E por ter sido rejeitada, tem as consequências. Por ter sido rejeitada, essa pedra se torna, além de principal, isso para os que creem, algo bom, positivo, principal, angular, para os que creem, mas ela também é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Aqueles que não creem nessa pedra, Pedro está dizendo, ela é uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. É isso que está dizendo o texto. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra principal e pedra de tropeço e rocha que faz cair. A pedra rejeitada pelos construtores é elevada à pedra angular, tem uma outra função. E Pedro vai de novo citar as Escrituras, Isaías capítulo 8, verso 14. Será pedra de tropeço e rocha de ofensa, é isso que diz lá em Isaías. Pedro continua ainda citando as Escrituras. Ele deixa implícito aqui que a pedra causa embaraço, ofensa e dor para aqueles que se recusam a crer. Entenda uma coisa, queridos. Hoje nós vivemos tempos difíceis, em que os pregadores estão caramelizando o Evangelho. Hoje nós temos o Evangelho verdadeiro, fidedigno, e nós temos o Evangelho híbrido, sincrético, misturado, diluído, em que o Evangelho se adapta às pessoas, às condições das pessoas que elas impõem. Porque tem muitas pessoas que querem viver um cristianismo do jeito delas, do jeito que elas acham que tem que viver. Mas o Evangelho não se adapta a ninguém. Deus não desce ao nosso nível. Quem ouve a mensagem precisa aceitar e compreender ele todo. Nós é que devemos nos adaptarmos ao Evangelho. A pedra é tirada lá, mas ela é lapidada e trabalhada para ser colocada numa construção. E muitos não querem, ou querem viver um evangelho de conveniências. Digo para você, aqui você não vai encontrar. O evangelho tem que ser o evangelho. E assim como Paulo, eu digo, eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é poder de Deus. E é por isso que muitos se ofendem. Muitos não gostam de ouvir a verdade. E se ofendem, ficam ofendidos. E eu vou usar uma frase de John MacArthur, ele diz assim: deixe que se ofendem. Eles vivem ofendendo a Deus todos os dias. E não querem ser ofendidos pelo Evangelho, pela palavra. Essa é a palavra. A pedra que hora ou outra nós iremos tropeçar nela, se nós não crermos nela da maneira que devemos crer. Ela causa embaraço, ofensa e dor para aqueles que se recusam a crer. O que ele está dizendo com isso? Em termos simples, ele diz que ou nós depositamos nossa fé em Jesus, a pedra fundamental, ou nós vamos bater com o nosso pé nela. Você já tomou um tropeção?
Quem já tropeçou numa... Eu não vou falar tropicão de novo não, tá? Tropeção deve estar mais certo. Você já deu com o dedo numa pedra? Caiu? É uma coisa legal para você se repetir? Você quer fazer isso aí? Pedro está dizendo o seguinte: olha, se vocês não creem, se vocês não depositarem a fé em Cristo Jesus de fato, que é a pedra fundamental, principal da construção, vocês vão bater com o pé nela e vocês vão cair. Os descrentes tropeçam e caem por causa da mensagem de Jesus. A questão é a mensagem. Os que não creem tropeçam. Pedro continua dizendo no verso 8: porque desobedecem à mensagem. Eles experimentam a realidade de que Jesus é o que? Rocha de ofensa. E quando eles utilizam essa metáfora, eles também tinham uma ideia de que nos montes existia aquelas pedras que rolavam, e os transeuntes, quando estavam passando, alguns deles eram acertados por essas pedras, por essas rochas. Por isso que ela causa ofensa. Sabe, quando eu olho para isso aqui, eu já estou querendo até concluir para dizer um negócio. É melhor nós sermos pedras vivas, sendo colocadas, edificadas nessa pedra que é a principal, confiando nela, vivendo a nossa vida por ela, ou que ele vai aparecer no nosso caminho e vai ser uma outra situação, e eu espero que não seja na vida de nenhum de vocês. Porque hoje a gente está folgado, a gente está aí, a gente vive como se a gente fosse viver igual Matusalém. Todo mundo de boa, uhul, glória a Deus, aleluia, vamos viver, galera. E amanhã? E depois de amanhã? Está na nossa mão? Na mão de algum de nós aqui? É melhor sermos pedras vivas, que estamos sendo edificados. E ele diz, na medida que vocês se aproximam dele. Irmãos, olha, o que Pedro diz? Vocês têm que se aproximar de Jesus. Olha, vocês têm que estar sendo arregimentado nele. Olha que coisa mais linda, desejado por ele. Parece que a gente está acostumado com as coisas. Parece que Jesus, o nosso Senhor, aquele que cantamos aqui, não há outro igual, só tu és santo. Deixou de ser importante ou de ter uma certa importância para os crentes brasileiros contemporâneos. Na verdade, nós até queremos que ele faça alguma coisa, nós queremos sentir os cabelos rupiando, nós queremos sentir alguma coisa no culto, mas a gente não consagra a vida, a gente não ora, a gente não chora pelos nossos pecados, nós não nos arrependemos das nossas transgressões, e nós queremos uma manifestação, queremos sentir alguma coisa. Nós não jejuamos mais. Quantos aqui jejuaram? Tem quantos anos que nós não jejuamos? Vou falar de ano, porque... Oração. À medida que se aproxima dele, a pedra que vive, vocês estão sendo edificados. Os descrentes tropeçam por causa da mensagem e caem por causa dela. Eles experimentam a realidade de que Jesus é rocha de ofensa. Em Lucas 2,34, Simeão, já um ancião, estava no templo. Chega Maria e José. Jesus ainda é uma criança. Para apresentar, levaram ali a oferta, circuncidaram ele, e ele foi fazer a apresentação. E Simeão, na sua bênção, ele diz a seguinte palavra:
Diz aí a narrativa em Lucas: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Simeão disse isso, segurando Jesus. Aí Pedro agora vem dizendo o seguinte: olha, essa pedra é preciosa para Deus, é uma pedra que vive, e os homens rejeitaram, mas Deus, para Deus ela é preciosa, e Deus colocou ela como uma pedra principal. Na medida que vocês se aproximam dessa pedra, vocês estão sendo edificados como pedras vivas, em uma casa espiritual, para vocês ser um sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais, que agradam ao Senhor, por meio de Jesus, a pedra, porque está escrito na Escritura, e ele continua falando: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia não será envergonhado. Aquele que nela confia não será envergonhado. Agora, para vocês que creem, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. O lado negativo é esse. Simeão já falou: olha, ele está destinado a causar a queda e soerguimento de muitos. Alguns vão cair, outros vão se levantar, e ele será um sinal de contradição. A pergunta é, para você, esta pedra é a pedra angular, preciosa, ou esta pedra é a pedra de tropeço e rocha que faz cair? Porque o Evangelho, queridos, ele traz salvação e condenação. O Evangelho traz vida e morte. Jesus é a pedra angular e preciosa, mas ele também é a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Quando é que ele é rocha de tropeço e pedra que faz cair? Quando não cremos na mensagem. Quando nós não cremos. Que forma que as pessoas revelam que não creem? Quando desobedecem à mensagem. Pedro diz, e ele mostra quem são os que tropeçam. Ele diz que os descrentes são os que tropeçam na palavra. Os descrentes são aqueles que não creem na palavra. Isto é, se tornam e são desobedientes por não se sujeitar à vontade de Deus, revelada, manifestada pela pregação do Evangelho. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, segundo a versão NVI. Deus enviou seu Filho para salvar o seu povo de Israel e requereu que o seu povo cresce nele. O que os judeus fizeram? A eles inicialmente foi enviada essa salvação. Eles não creram e portanto desobedeceram a Deus. Não crer em Deus é o mesmo que desobedecer a Ele. Nós temos aqui algumas referências, eu não vou lê-las. E assim tropeçaram na palavra, isto é, tropeçaram na mensagem sobre Jesus, por assim dizer. A figura é que Cristo está no caminho de todos. Ele está no caminho de todos nós. Agora, como é que Ele está? No seu caminho. Como pedra angular? Ou como rocha de ofensa? Pedra que faz cair. Está no caminho de todos. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma criança vai estar livre disso. Ou agora, ou lá na frente, nós vamos nos encontrar com Jesus. Ou hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10, não sei, mas 1 hora, de fato, é certo que nós vamos encontrar com Ele.
Cristo, Ele está no caminho de todos. Para uns, torna-se bênção preciosa, mas para outros, tropeço do qual não mais conseguirão refazer-se. Imagina uma pedra rolando do monte e acertando um transeunte. Sobra alguma coisa? Em outras palavras, bate e não sobra absolutamente nada. Aquele que poderia ser o Salvador, torna-se assim o condenador. E aí nós temos a última parte do verso 8. Isso aqui é interessante. Pedro, ele trabalha a doutrina da eleição desde o início. E aqui ele vai falar alguma coisa interessante. Ele diz o seguinte: os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Os que tropeçam, queridos, eles foram destinados. Aparentemente, a interpretação mais fiel ao texto aqui é que Pedro realmente afirma estar a desobediência dos incrédulos, sejam judeus ou não judeus, judeus e gentios, dentro daquilo que Deus determinou em sua soberania. Assim pensava João Calvino. Diz assim: eles foram postos para a incredulidade, da mesma forma que Faraó foi levantado para resistir a Deus. Todos os réprobos são destinados para este mesmo propósito. É preciso notar que Pedro ensina nessa mesma passagem tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana, quanto a condenação dos incrédulos. Eles, por um lado, tropeçaram e caíram por causa da sua incredulidade e desobediência à palavra, à mensagem. Assim, de maneira justa, são condenados por Deus. Por outro lado, sua desobediência e condenação estavam dentro dos decretos de Deus, que decidiu não lhes dar fé em Cristo, mas entregá-los à incredulidade de seus próprios corações e puni-los de maneira justa por isso. Para Pedro, o destino até mesmo dos incrédulos está debaixo do controle de Deus. 2 Pedro 2,9, eu quero ler com vocês. Ele diz assim, 2 carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Tem outra versão que vai dizer: e guardar os ímpios para o dia do juízo. O verso de número 12 diz assim: mas eles difamam o que desconhecem, são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. E o verso 17 diz: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes será ou está reservada. Não tinha jeito. Em outras palavras, não tem jeito. E nós encontramos essa mesma ideia em outros autores do Novo Testamento. Não é só Pedro que tem essa ideia e ensina dessa forma. Paulo também, em Romanos 9, do 14 a 24, eu não vou ler com vocês, onde ele vai falar sobre a soberania de Deus. E ele ainda faz umas perguntas retóricas dizendo: por acaso Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. O objetivo do apóstolo nessa passagem, ao que nos parece, é encorajar os seus leitores diante da rejeição massiva contra Jesus por parte dos judeus e de seus líderes, mostrando que nada disto ocorre fora da vontade sábia, justa e misteriosa de Deus. Todo aquele que não vai crer na mensagem foram destinados para isso. Para nós concluirmos,
Pedro estava lembrando aqueles irmãos que, mesmo passando pelos sofrimentos, da qual eles estavam enfrentando, em Cristo nós somos edificados também como pedras vivas. Naquele que se tornou a pedra angular, principal, para quem? Para os que creem na mensagem do Evangelho. Porém, para aqueles que rejeitaram a mensagem e não creram, essa pedra que foi rejeitada se tornou pedra de tropeço e rocha que faz cair. Trazendo salvação aos que creem e juízo aos que não creem, para o que foram destinados. Essa é a descrição que Pedro faz de Jesus, usando essa metáfora para trazer àqueles irmãos o encorajamento que eles precisavam. E para nós é a mesma coisa. Quando nós contextualizamos, nós precisamos entender isso. Se nós estamos nos aproximando dele, nós também estamos sendo edificados como pedras vivas, numa casa espiritual. E aí nós precisamos entender que Cristo, Ele é a pedra angular, sobre qual nós precisamos estar fundamentados. A nossa vida tem que ser parametrizada pela palavra que revela esse Cristo. Temos que estar em Cristo. O estar em Cristo é estar nele, de fato, integralmente. Viver a nossa vida não segundo os nossos pensamentos e vontades e desejos, mas segundo aquilo que vai agradar o Senhor. E fazendo isso, queridos, nós nunca seremos envergonhados. Embora nós vamos passar por problemas, por sofrimentos, enquanto aqui vivermos. Mas escatologicamente falando, aquele que confia nessa pedra não será envergonhado. Ela precisa ser preciosa, porque através dela nós somos honrados e aceitos por Deus. Agora, o lado negativo, eu não quero que nenhum de vocês vivencie isso. Aqueles que não creem. Ah, pastor, mas eu disse que eu creio. Eu estou falando de confissão verbal, que isso aí, falar até papagaio fala. Estou falando de vida, de testemunho. Se de fato aquilo que eu digo é autenticado por aquilo que eu faço. Eu falar que eu creio, que eu estou em Jesus, é muito fácil falar. Agora, e a minha vida, e minhas ações, e o meu testemunho, como é que anda? É isso que é necessário. Ah, sim, se de fato está acontecendo, amém, glória a Deus, aleluia. Nós estamos sendo edificados em uma casa espiritual, então nós podemos chegar aqui, oferecer sacrifícios de louvor, adorar o Senhor, entrar na presença dEle. O quão difícil está sendo para a igreja contemporânea fazer isso? A pergunta é: quem nós viemos adorar? Quem nós estamos adorando? Até que ponto nós estamos nos entregando ao Senhor? Essa é a pergunta a ser feita. Porque, queridos, se Ele não for pedra angular e preciosa na nossa vida, o contrário vai ser muito difícil. Ele precisa, nós precisamos, na verdade, de que Ele seja a pedra angular para nós, porque Ele é, Deus colocou, Deus estabeleceu, diz: eis que ponho em Sião. Quem diz isso foi Deus. Deus colocou Ele como pedra angular, ponto final. Agora, será que está sendo para nós? É algo que você precisa responder, não para mim. É para Ele que está aqui. Diz: Senhor, estou muito legal não, tem algumas coisinhas na minha vida que precisa mudar. Preciso, Senhor, realmente priorizar o Teu reino. Preciso olhar um pouco mais para as questões espirituais. Esquecer de mim mesmo e mergulhar. O povo fala muito de imersão hoje, né? Ah, imersão, não sei das quantas. Imersão, mas imersão em Cristo ninguém quer. Porque emergido em Cristo significa negar a si mesmo. Quem é que quer negar a si mesmo? O eu. Porque é sempre eu isso, eu aquilo. E aí até as nossas músicas é tão egocêntrica, né? Olha pra mim.
Deus tem que olhar para mim. Me dá! Eu quero! Seguir Jesus é negar a si mesmo. É dizer, não é minha vontade. Porque tem dia que parece que... Vocês acham o quê? Vocês acham que tem dia que não dá vontade para... em mim não? Vou nem falar. Vocês acham que eu sou melhor do que vocês? Não, pastor, o senhor tem que estar aqui porque o senhor é o pastor. Conversa fiada, meu filho. Responsabilidade de todo mundo. A única coisa diferente que eu tenho de você é que Deus me deu a responsabilidade de representá-lo diante de vocês. Olha quão privilégio e quão grande juízo está sobre a minha cabeça. Mas isso aqui é para todos os filhos de Deus, é para a igreja, todos nós. A pergunta é: quanto tempo faz que você não diz algo para Jesus? Como se estivesse do seu lado. Pensa um pouquinho comigo. Tem algum tempo já? Tem alguns minutos, algumas horas? Eu disse que ele está aqui, passeando aqui no meio, porque ele diz isso. Como é que foi sua postura diante disso? Como é que você se vê com Cristo Santo, o ressurreto, esse Deus maravilhoso, andando aqui no meio da igreja? Como é que você percebe? Como é que você sente? Se você pudesse dizer, o que você diria para ele? Amo tanto essa igreja, que eu disse ao Senhor, eu estou disposto a me gastar a minha vida, a minha saúde, por amor a vocês. Porque eu quero que vocês cheguem diante do Senhor, esse Senhor que é a pedra angular, ataviados, limpos, lindos, aceitáveis. E nem sempre é bom ouvir aquilo que nós não queremos ouvir, mas isso é por amor. É o Senhor nos tirando do vale, nos tirando da boca do leão. O diabo está aí querendo tragá-los. Eu disse, Senhor, essa semana, incendeie o coração desse povo. Coloque temor no nosso coração. Desce no nosso meio. Se manifesta no meio da igreja. Aquele que está dormindo, Senhor, dá um chacoalhão nele. Faz com que se levanta. Aquele que está, Senhor, vivendo uma vida titubeando, o Senhor firma os pés. Mas não nos deixe órfãos da sua presença. Ele está aqui. E queridos, Ele pode curar o seu coração, a sua vida. Ele pode arrancar o pecado. Ele tira, Ele perdoa, Ele liberta. Os grilhões podem ser quebrados. Só que eu não posso fazer isso por você. Você sabe como é que está você. Você sabe onde você tem andado. Você sabe com quem você tem andado. Você sabe o que você tem falado, o que você tem pensado, o que você tem feito. Jesus está aqui. Não é que Ele é conivente com aquilo que não agrada a Ele, mas Ele está aqui dizendo assim: meu filho, minha filha, eu estou aqui. Você pode me abraçar nessa noite. Você pode ter a sua vida mudada nessa noite. Você pode sair daqui comigo. Porque às vezes a gente não fala para o Senhor. Não tem falado mais nada com Jesus. É como assim, Jesus, Jesus, que coisa legal. Não, essa noite o Senhor quer mudar você.